Então Orcus e Ranieri estavam naquele lago, né? Encontraram o polvo de 1000 braços. E esse polvo ia atacar, né? Os três, né? Ia atacar o Atafon, ia atacar o Orcus e Ranieri. E Atafon interceptou o polvo, né? E o povo questionou por que ele estava sendo tão desumilde assim de atacar os seus irmãos. E Atafon falou que a lei não obriga ninguém a sucumbir. Ou seja, eles estavam ali a serviço da lei divina, da lei maior, da lei superior, para trazer esclarecimento sobre o abismo através de Ranieri, né? Era uma excursão de aprendizado, né? E ninguém ali era obrigado a sucumbir às leis do abismo. Então ele usou da sua superioridade moral para travar o povo. Daí eles conseguiram sair daquele lago, né? E a noite escura tomou conta. E Ranieri sentiu que a densidade do ar era menos asfixiante, porque eles estavam naquela gelatina mais densa, né? Onde eles tiveram que tiveram que expandir um pouco o campo áurico do Ranieri para ele adentrar naquela matéria mais densa daquela gelatina que representava uma, digamos assim, uma estufa de regeneração dos espíritos, tá? E era como se fosse o mundo subaquático aqui na Terra, tá? Então eles saíram daquela zona ali mais densa, né? E o ambiente era um pouco menos asfixiante, né? Então ele sentiu, Ranieri, uma aragem fresca no rosto e uma sensação de bem-estar, uma réstia de luz que descia do alto. E o Atafon comentou, é Gabriel, que vela através das rochas, dos lagos e das trevas e projeta ele a sua luz para nos advertir que está presente. Deus não abandona as suas criaturas, ou seja, Gabriel ainda está lá, sempre esteve e sempre vai estar, né? O céu está vazio. Não me canso de falar isso porque realmente os espíritos evoluídos, eles não estão no céu cuidando dos afazeres, não, eles estão no abismo, eles estão nos umbrais, lembrando que todo planeta tem seu umbral, né? Não importa se esse planeta é celeste, se esse planeta é ditoso, se esse planeta é regenerado, ele tem o seu umbral. Só que aqui no caso nós somos um planeta de provas e expiações, o nosso umbral ele é muito mais denso, o nosso abismo ele é muito mais denso. No planeta regenerado vai ter um umbral, mas ele vai ser como se fosse um paraíso para nós. Entende? Tem planetas celestes que tem umbral e é como se fosse um paraíso, né? O umbral desses planetas é um paraíso para nós. Mas mesmo assim ainda é um ambiente de refazimento, com uma densidade vibratória menor do que se tiver naquela dimensão do planeta superior, entende? Então o Gabriel está lá, sim, nunca vai abandonar Deus, né? Nunca vai abandonar suas criaturas, tá? E logo em seguida eles começaram a ouvir vozes esquisitas e guturais, são vozes roucas, metálicas, né? E eles visualizaram que eram os crocodilos, falou Atafon. E ele falou que passariam por esses crocodilos incólumes, ou seja, são e salvos. Os crocodilos não iam lhes fazer mal. E Ranieri perguntou, são formas espirituais também? E Atafon elucidou, sim, são irmãos que jazem aprisionados nas formas animalescas, tá? Que criaram para si mesmos. As criaturas criam as prisões que as escravizam. Lembra que o livro todo fala sobre tudo aquilo que está dentro de nós, a nossa consciência cria e degrada a nossa forma espiritual para a forma animalesca e a gente degrada na forma. Lembrando que a degradação da forma ela acontece de várias maneiras. Ou você perde membros, fica todo ferido, fica todo estrupiado, bem como você também pode voltar na escala evolutiva, né, do reino animal, vegetal, mineral. Tá? Então isso acontece porque nós mesmos, dentro de nós, externamos o nosso interior e a nossa mente cria e molda o nosso perispírito ao nosso redor. Lembrando que o espírito ele nunca volta para trás nos conhecimentos. Ele estaciona, mas o espírito degrada, tá? O espírito perde a forma humana aos poucos, tá? Que é a própria prisão que escraviza. Essa prisão é nosso inconsciente inconsciente também, tá? Quando o homem compreender o poder modelador da mente, compreenderá então que atingir as estrelas ou mergulhar no mais profundo dos infernos é unicamente obra sua. Olha, de novo, quando o homem compreender o poder modelador da mente, a nossa mente molda,
compreenderá então que atingir as estrelas ou mergulhar no mais profundo abismo, no mais profundo inferno, é unicamente obra nossa. Então tudo que a gente pensa, a gente cocria. Como é que estão os teus pensamentos, né? Então o poder da mente, a centelha divina, a dádiva do Criador, conduz para os cimos, os altos, né? Ou para os baixos, de acordo com a vontade de cada um que se opõe ou se adapta à lei. Ou seja, a lei existe. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei de dualidade, né? Tudo que está lá na 7 lei hermética, né? De Hermes Trismegisto, acontece na prática. Então, se você pensa, esse pensamento atinge positiva ou negativamente tanto você quanto o endereço que esse pensamento foi direcionado. Pode você, com pensamentos positivos e seguindo, adaptando-se à lei divina e se entregando a ela, né, não resistindo, te conduzir para o alto, ou você indo contra a lei, né, com raiva, ódio, só maldade no coração, você vai descer para os infernos, e isso é obra sua, é obra nossa, tá? Então o pensamento, meu filho, estabelece no ser as correntes vibratórias que organizam o próprio espírito. Tá? Vibrar é intensificar em si mesmo o amor de Deus ou o amor da matéria mais densa. Olha só que interessante. O pensamento estabelece em nós, seres, correntes vibratórias que organizam o próprio espírito. Ou seja, se você começa a pensar todos os dias que você tem uma vida maravilhosa, que você é abençoado, que você é iluminado, que você é muito privilegiado, que você emana amor para as pessoas, por mais que seja atacado, você tenta, por mais que seja difícil o dia a dia, estressante, raiva, ódio, essas energias que vêm no nosso pensamento, a gente consegue sobrepujar elas, você organiza seu espírito em uma ordem vibratória maior. Vibrar é intensificar a si mesmo, ou seja, se você vibra positivamente, você intensifica o amor de Deus dentro de você. Agora, se você vibra negativamente, você intensifica o amor à matéria mais densa, e aí você fica pesado e você se desencarnar nesse momento, você desce, entende? Então é o pensamento que tem correntes vibratórias. Lembra que o pensamento são ondas eletromagnéticas que são emanadas, assim como existem ondas de rádio, ondas, o celular emite ondas, o micro-ondas também na nossa cozinha. Então tudo é energia. Então o que você está alimentando aí nos teus pensamentos, né? O amor está vibrando para organizar seu espírito no amor de Deus, ou está vibrando para adensar mais ainda o teu corpo na matéria densa, vibratoriamente falando, né? Então sempre vai ser falado isso, sempre, porque aqui está a principal receita para que a gente possa evoluir. Começar por nós, pensamentos bons, pensamentos elevados, edificantes, por mais que seja difícil, a gente permanecer assim. Tá? Lembrando que nós somos seres humanos, é natural que a gente sinta raiva, sinta ódio, frustração, às vezes fique magoado, às vezes fique estressado, isso é natural. Nós estamos num corpo físico submetidos à matéria. Não é, eu tenho que ficar se culpando porque às vezes entrou em um estado de raiva, de estresse, de mágoa, de frustração. Não, é você perceber que a sombra e a luz estão ali brigando para uma sobrepujar a outra e avançar. O quanto você consegue suportar num estado positivo, o quanto mais você conseguir suportar, mais vibratoriamente elevado você fica. Mas não é para ignorar o fato de que a gente está na matéria. Só não se sinta culpado às vezes de entrar. Eu às vezes sinto raiva. Quem sou eu? Sou só uma formiguinha no universo. Claro que eu sinto raiva. Claro que eu sinto às vezes remorso, às vezes eu me sinto magoado, me sinto culpado. Então isso é natural, é da carne. Mas o quanto mais a gente mantém o nosso pensamento elevado, melhor para nós, tá? Então Ranieri também observou aos seus pés estáticos olhares fosforescentes, horríveis, centenas de... Imagina você caminhando por um charco e um monte de crocodilos nos seus pés. Centenas de espíritos crocodilos que contemplavam eles ali. Atafon acendeu uma luz a pleno peito, uma luminosidade roxo prateada, tá? Roxo prateada, e derramava-se-lhe em torno daqueles crocodilos e parecia imobilizar aquelas horrendas criaturas. Ou seja,
ele abriu uma luz do peito e essa luz derramava sobre eles uma espécie de energia, onde esses crocodilos ficavam paralisados, né? E as fisionomias, a face, digamos assim, dos crocodilos, por mais incrível que pareça, lembravam a cara dos homens, tá? E no olhar havia aquela expressão de humanidade perdida. Ranieri sentiu pavor e não sabia dizer se era emoção de ver a que ponto desceram os nossos irmãos escravizados na forma degenerada, ou se o receio de ser atacado por essas criaturas. O que é natural, se eu fosse lá, eu sou muito menos evoluído que o Ranieri, eu ia explodir de medo, tá? Em volta de um monte de crocodilo. Claro que é difícil da gente tá ali atrás de um anjo, atrás de um espírito mais evoluído que você. Mesmo assim a gente sente medo. Porque o ser humano tem isso, que é a evolução, é nosso atraso moral, é nosso atraso evolutivo. É natural. Então Ranieri não sabia, sentiu pavor e não sabia se era a emoção de ver até que ponto descem os nossos irmãos escravizados na forma degenerada, ou o receio de ser atacado por aquelas criaturas, tá? Então, naquele momento eles seguiram em silêncio e a luz de Atafon clareava essas fisionomias animalescas, tá? Essa viagem era interminável, comentou Ranieri, até que foram escassando, né? Foram cessando os crocodilos, cada vez que eles avançavam tinham menos, e de repente estavam caminhando por um caminho bem estreito que rodeava uma montanha onde habitavam os maiores seres daquele lugar. Então, antes desse capítulo, eles elucidaram que existia uma montanha muito alta e lá ficavam os seres mais gigantescos daquela região, e eles acreditavam que por estar no alto dominavam o charco e o lodo, mas não dominavam nada, né? Eram políticos aqui na Terra, eram chefes, mandantes, né? Líderes, né? De todos os tipos, que acham que quando desencarnaram viraram animais gigantescos e lá eles acham que comandam o charco, mas na verdade não comandam nada, né? Eles perderam de vista os crocodilos e assim que os crocodilos perceberam que a luz desapareceu, começaram a gritar de maneira infernal. E Ranieri, foi assim que ele entendeu, foi assim que ele conseguiu distinguir entre aquelas vozes os sons verdadeiramente humanos, que chamavam: Senhor, Senhor, perdoai-nos o mal que praticamos. Ou seja, estavam degradados na forma espiritual de crocodilo, mas os sons que eles emitiam eram totalmente humanos, tá? Então Ranieri ficou estarrecido e perguntou: por que não ajudar esses que estavam arrependidos? E Orco disse: de nada vale conduzi-los simplesmente das trevas para a luz, porque a mudança de lugar apenas a mudança de lugar, sair do charco e ir para dimensões mais superiores, não vai alterar a intimidade neles, não lhes altera a intimidade do ser. Só o tempo pode conduzi-los à superfície com sucesso. Ou seja, é o próprio espírito que precisa encontrar dentro dele um arrependimento sincero e a forma de se conectar de novo com a espiritualidade, se conectar com a fonte criadora, para ele se salvar. Eles não podem pegar o espírito e levar para uma dimensão superior, porque ele vai continuar vibrando negativamente nessas regiões superiores também. Então é ele que tem que mudar o íntimo e aumentar o padrão vibratório dele, por mais que seja quase que impossível naquela região, para ele ser resgatado, porque eles só vão tirar ele dali e colocar lá. Ele vai continuar dentro do interior dele sentindo raiva, ódio, rancor, maldade, tudo que ele fez ele descer lá embaixo vai continuar dentro dele. Então se ele não mudar, não adianta de nada tirar ele dali, é ele que tem que mudar, é nós que temos que mudar, entende? Então, de nada adianta eles conduzir eles da luz para as trevas, porque não lhes alterará a intimidade do ser. Só o tempo poderá conduzi-los à superfície com sucesso. Então é só o tempo, é só esse estágio, esse estacionamento de provações ali que poderá ele, de acordo com a sua lucidez da espiritualidade, com a sua lucidez da evolução, conseguir voltar para a superfície. E Ranieri perguntou: e esses gritos de arrependimento não são verdadeiros? E Orcus elucidou: é possível que seja, mas não está escrito que não basta dizer Senhor, Senhor?
Está escrito isso na Bíblia, pessoal. Depois eu vou elucidar esse ponto. A evolução é inexorável e a lei que permitiu a descida exige condições para a subida. Então, a mesma lei que permitiu que você descesse, que você mesmo se permitiu descer, exige condições de subida. E quais são essas condições? É que mesmo no sofrimento a gente passe por um estágio lá, não seja de décadas, séculos ou milênios, a gente encontre uma maneira de pedir perdão, de se arrepender, digamos assim, e encontrar dentro de nós a força espiritual para poder voltar à superfície. Então isso é exigência da lei, porque foi você que desceu por livre e espontânea vontade, livre-arbítrio, por conexão, por sintonia, por afinidade àquelas regiões, e a lei exige agora uma afinidade para você subir, entende? Uma afinidade de um lampejo digamos assim, de um aumento no teu estado vibratório mais sutil, menos denso, digamos assim. Ninguém desafia impunemente a lei de Deus, tá? Você que está me assistindo, assim como eu, nós estamos dentro de Deus. Deus não é uma criatura que fica lá em cima, ou enfim, que fica em lugar que for, mandando e desmandando, destruindo mundos, destruindo pessoas, castigando com maldade. Não. Ele é um ser infinito, que não pode ser compreendido na nossa pequenez, nessa inferioridade moral. A gente não sabe o que é ele é uma fonte universal de luz, de amor, de compaixão, fonte criadora de tudo, e nós estamos dentro dele. Cada átomo, cada centelhazinha é Deus. Então nós somos ele e ele é nós estamos dentro dele. Então não podemos desafiar as leis de Deus. Deus nos criou simples e ignorante para nós evoluir na senda da escala evolutiva e subir, entende? Então a gente não pode desafiar, e quem desafia, quem vai contra Deus, desce vibratoriamente. Então o doente hospitalizado em estado grave, pelo fato de gritar Senhor, Senhor, ele fica curado imediatamente? Não fica, né? Ele terá que aguardar a cura lenta que os medicamentos vão proporcionar para ele, né? E aqueles crocodilos que estão no charco não estão abandonados a si mesmo. A misericórdia divina já lhes ouviu a voz e proverá. Então eles mesmo suplicando ali, achando que não estão sendo acompanhados, vigiados, lembrando que não existe orfandade. Você não é órfão. Deus está do teu lado, você tem o teu mentor, você não está sozinho, tá? Eles não estão lá abandonados, a Deus dará. Então eles estão sempre sendo acompanhados pela espiritualidade maior. E sobre essa citação bíblica, isso fica em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai é que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está escrito na Bíblia. Não adianta você só dizer Senhor, Senhor. O que isso quer dizer? Que não adianta você só falar da boca para fora. Você tem que emanar, você tem que cuidar de dentro de você. O que está dentro de você? Não adianta você ser puro ódio, pura rancor, sedento de poder, pura maldade, o interior cheio de rapina, o interior cheio de iniquidade, e uma vez por semana na igreja, e uma vez num centro espírita, e uma vez no centro de Umbanda, e achar que está salvo, e achar que vai evoluir para dimensões superiores. Não vai. Porque se você não mudar o teu interior, não fazer uma reforma íntima, o próprio nome diz, reforma íntima, se reformar, se reconstruir, é substituir pensamentos, ondas vibratórias densas por pensamentos bons e ondas vibratórias boas. Então se não for assim, independente do que você fala, o teu lugar está garantido lá, entende? Eu era assim, eu vim de lá, provavelmente ia na igreja, eu nem sei se eu ia, e só era maldade pura e vim de lá, porque é de lá que nós viemos. Chico Xavier já falou isso. Nós viemos da zona mais próxima, que é a umbral, todos nós, inclusive eu que eu não sou uma formiguinha.
Então todos nós viemos de lá, né? Chico Xavier já dizia isso. Então que a gente possa cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas intenções, como é que estão as nossas intenções, a nossa conduta, que a gente possa evoluir e não descer.